o empreender, ele não nasce literalmente eu abrindo um CNPJ. O empreender, ele nasce do nosso dia a dia, da gente querer fazer diferente sempre. Você pode empreender em qualquer lugar. Você pode ter atitude de dor em qualquer lugar. A gente estava falando agora. Pô, tem muita gente que faz o que tem que ser feito, mas é difícil uma pessoa que realmente veste camisa com dono, sabe? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Jornada de Valor Podcast. Aqui a gente entrevista pessoas interessantes, bem-sucedidas e com muita história de valor para contar. E hoje eu estou aqui com eles, fundadores da WhyGo e da WhyCon, uma das maiores empresas de digital do Brasil. E Gustavo Santana e Edip Secar, sejam muito bem-vindos. Prazer revê-lo, Caio. A gente já se conhece, não é de hoje, né? Mas tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito rico e estou muito feliz de estar aqui com você. Caião, obrigado pelo convite, cara. Conta com a gente. Gu e Dib, a ideia aqui desse podcast, desse papo, é a gente entender a jornada de valor de vocês. Então eu queria começar do começo. Como começou a história de vocês? Como começou a WhyGo? Acho que você pode contar um pouquinho, Dib. E para mim está sendo muito especial, Caião, porque quando a gente vai num podcast mercado, a gente conta a nossa história, mas com pessoas que não viveram a nossa história. E você acompanhou tanto do meu lado quanto do lado do Dib. Então, vamos começar do início. O Dib, acho que ele pode contar um pouquinho da WhyGo e eu vou entrando, contando um pouquinho, vendo se é verdade que ele vai falar. Boa. Caio, a gente... Acho que antes de começar o WhyGo, a gente tem uma trajetória pessoal. Então, eu trabalhava na Dell. Sempre tive o sonho de empreender, antes da Dell, inclusive, com várias histórias engraçadas, felizes, infelizes. Mas eu decidi começar no ambiente corporativo antes de fato, empreender, mas eu sempre tive essa visão de querer empreender. E aí eu vejo muito que o empreender, ele não nasce literalmente eu abrindo um CNPJ. O empreender, ele nasce do nosso dia a dia, da gente querer fazer diferente sempre e melhor. Então, quando eu estava na Dell, eu já buscava se diferenciar e criar coisas onde eu conseguisse empreender onde eu estava. Então, eu sempre brinco que o empreender ele já começa ali ou na empresa que você está ou no ambiente que você está vivendo. Eu acho que até antes da Dell, né, Dib? As jornadas... A gente já... Inclusive, eu e o Gustavo, né? A gente... já tentou vender açaí, já tentou abrir suco de quiosque. R$600. Isso antes da WhyGo. Antes da WhyGo. Legal. Então, para você, é muito importante você se diferenciar e sempre dar algo a mais, principalmente para empreender, certo? Sim, exato, porque assim, quando você pega uma empresa como uma Dell, por exemplo, ou outra companhia grande, é muito mais fácil, muitas vezes, você achar oportunidades, porque as pessoas já têm muitos processos já pré-definidos, já tem uma companhia que já roda e já tem um caixa elevado, só que você pode... Existem brechas que você consegue para você conseguir, de fato, construir algo diferente que traga um resultado muito maior. Óbvio, você fala uma empresa tão grande como essa, o que você está falando? Eu não estou falando de coisas gigantescas, só que qualquer ponteiro que você mexe são muitos milhões. Então, de certa forma, você já consegue exercer coisas ali, posturas que você consegue ir para um outro patamar, entendeu? Então, Aqui no final, antes de empreender, abrir o seu CNPJ, o que o Dib está falando, e aí se eu estiver errado, é que você pode empreender em qualquer lugar. Você pode ter atitude de dor em qualquer lugar. A gente estava falando agora. 5 minutos antes de começar, a gente recebeu uma mensagem super legal de um cliente nosso. E a gente estava falando, pô, hoje pensando em grupo, a gente está chegando em mais de 400 pessoas. 400 colaboradores. 400 colaboradores. E é difícil você achar realmente uma pessoa que... Pô, tem muita gente que faz o que tem que ser feito, mas é difícil uma pessoa que realmente veste camisa com dono, sabe? Eu queria aproveitar que você tocou nesse ponto de 400 colaboradores, porque eu conheço um pouco da história pessoal de vocês e nem sempre foi assim. Esse desafio de você sair de uma empresa do zero, com poucos colaboradores, para 400 colaboradores, como que estica essa corda? Assim? É um desafio diário? Foi um desafio? E isso foi gradual ou foi de repente? Caião, nunca foi o nosso objetivo ter 400, 500 mil pessoas. As coisas foram acontecendo numa velocidade incrível. A gente colocou isso no dia a dia. Você acompanha a nossa história, acho que é legal a gente contar um pouquinho da jornada de forma, obviamente, simplista, aqui pelo tempo. Mas
eu olho para trás e às vezes eu faço reflexão. Eu falo, cara, que loucura, que jornada incrível, que jornada legal, mas acho que seria mentira também do Diego se ele falar assim, de 5 anos, volta 5, 7 anos, e olha como a gente está agora. Me mostra ali uma maquete ou o nosso business plan para a gente chegar até aqui. As coisas foram acontecendo. E acho que o principal ponto é que a gente sempre trabalhou muito, sempre trabalhou demais. Você, mais uma vez, é a prova disso. Esse edifício que a gente está aqui hoje foi o nosso primeiro escritório. Nosso segundo depois, quando a gente expandiu. E chegar aqui, cumprimentar todo mundo, até a brincadeira. Pô, Gustavo, caramba, faz tempo que eu te vejo. Eles me viam quase 24 horas aqui. Então, eu acho que isso não pode ser um diferencial, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza absoluta que fez com que a gente chegasse na velocidade que a gente chegou nesse momento. E quando a gente fala de pessoas, quando você tem um time muito grande, e não um time pequeno, o líder, ele sempre vai ser o exemplo. Então, o nosso posicionamento sempre foi muito o espelho que a gente queria que os colaboradores também tivessem. Então, essa intensidade de trabalho, esse compromisso, essa responsabilidade, esse amor pelo cliente. No final do dia, a única pessoa que pode demitir qualquer um da empresa é o cliente. Então, o cliente ele sempre precisa estar no centro. E a gente sempre teve essa visão, essa cabeça para conseguir fazer com que essa orquestra ela rodasse como a gente acreditava, né? É muito interessante que você falou sobre o líder espelho, porque isso é bíblico, né? Jesus tem a liderança servidora. O que ele fazia, ele impõe, ele liderava pelo exemplo, né? Então, ele não mandava as pessoas fazerem ou delegava algo que ele não fazia. Ele delegava algo que ele fazia. E o que você está falando é muito interessante. Então, você que está pensando em montar, em empreender, ou que você tem um time, quando você lidera espelhando, é muito mais fácil do seu colaborador entender. E para vocês que têm 400 colaboradores hoje, eu acho que isso é fundamental. Mas eu gostaria de saber um pouco de vocês, porque assim, você começou na Dell e tomou a decisão de empreender. O Gustavo, Sem Parar. Como foi essa saída de você do Sem Parar para o iGo? E foi fácil, porque você tinha uma filha pequena e é um risco quando você vai para essa área do empreendedorismo. Como que vocês engajaram isso juntos e falaram, não é isso vai dar certo? Eu acho que vale, Dibi, a gente contar um pouquinho, então... Até antes do Gustavo até colocar esse ponto, Caio, só puxando esse gancho que você falou, de Jesus, eu acredito que Jesus é o maior líder que já existiu. Acho que até o ateu acredita nisso. E quando a gente olha a liderança, eu tive uma experiência até antes da Dell, que foi o Exército. Então, eu fiz CPOR. Legal. E foi uma experiência muito positiva nesse aspecto de liderança, e eu trago um exemplo na prática. Eu tinha 2 oficiais que eu respondia, e um oficial, ele era um líder nato. O outro oficial era aquele cara que só mandava, aquele cara que era zero líder. Os dois em posição de liderança, mas nitidamente a gente tinha um líder ali, e tinha uma pessoa que não era um líder. Os dois pediam para eu fazer a mesma coisa, depois eu fiquei refletindo sobre isso. Só que quando um pediu para eu fazer algo, esse algo que ele pedia, eu fazia porque eu queria ouvir o elogio desse cara. Eu queria que tivesse perfeito. O outro, eu fazia porque tinha que fazer. Então eu fazia, mas sabe aquela poeira que você joga embaixo do tapete? Reclamando ali na... Exato. Então, então você realmente ser um líder, ser esse espelho, cara, isso é fundamental em qualquer companhia. Isso é uma visão que a gente tem desde o início. Quantos anos você tinha nessa área? Tinha 18, né? Cara, você vê que uma coisa de 18 anos marca até hoje, né? Sim. Eu acho que tudo, né, Caião? Com 12 anos, 13, você também vem do esporte. Acho que no esporte tem essa mesma pegada, né, do técnico que fala para você fazer. Quando você... Às vezes você nem concorda, mas você admira tanto esse cara que você fala, velho, eu vou fazer. Eu vou dar o meu melhor. Então... Mas assim, voltando à sua pergunta, acho que vale, Dib, a gente falar um pouquinho desde 2016, porque também tem muita gente que confunde, né? Fala, pô, vocês falam que a iGo nasceu em 2018, mas na verdade o CNPJ nasceu em 2016, depois Grupo W. Vamos tentar criar aqui uma jornada e responder essas perguntas. De forma rápida, no momento que eu saí da Dell para empreender, não era nem para o iGo, era para um outro projeto que ele acabou não dando certo. E aí eu tava sem o projeto e desempregado. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu consegui cruzar, eu me abri para o mercado, conheci pessoas
E aí eu abri uma empresa, como na Dell a gente trabalhava com muito Big Data, dados, eu estava muito conectado com essa questão de software. Então a gente conseguiu, na verdade eu na época consegui uma solução onde eu captava leads para o varejo, transformava isso em grande data para conseguir fazer com que esses dados eu atuasse para gerar venda para esses varejistas. Tá. Então era basicamente isso. E aí foi o início da WeGo em 2016. Basicamente eu captava dados, trabalhava marketing direto para conseguir gerar venda para esses varejistas e vendas quantificadas. E aí a gente construiu uma solução de tecnologia atrelada a cupons, onde eu conseguia de fato quantificar esse retorno sobre investimento do on para o off. E o Gustavo eu conheço desde a infância, a gente já tentou vários projetos, só que a gente até se distanciou um pouco, porque o Gustavo ele tinha uma responsabilidade, ele já tinha uma filha, ele já tinha uma esposa, ele já tinha uma casa, ele já tinha toda a estrutura, cresceu muito rápido sem parar, né, Gustavo? A gente vai falar um pouco. O Caião acompanhou ali, trabalhou trabalhavam juntos. E já eu podia arriscar um pouco mais. E a nossa história estava prestes a se cruzar. E eu, na época da faculdade, eu falando com ele falando comigo, e eu mostrando para ele números, ele questionando, e o Gustavo ele estava na área do digital. Deixa eu só dar um parênteses aqui, porque eu e o Dib a gente se conhece desde 2003, no mesmo condomínio, mas na época, é o que o Dib falou, a vida mudou completamente. Anos, eu tinha 18, 19. Entrei Já na faculdade, o Dib era 2 semestres à frente, certo? Acho que era isso. E aí eu olhava todo dia esse cara chegando, de terno, ali. De blazer. De blazer. Ele fala só de gravata, né? De smoking ali. Eu lembro dessa cena. E você lembra, né? E, cara, todo dia ele me parava no corredor e falava: Gustavo, vou ficar milionário. Gustavo, hoje falei com 10 caras, olha aqui a caixinha aqui, bati na porta de cada um. E eu subia no corredor, eu falava assim, ele tá ficando louco, o Dib tá ficando louco, porque... só que, de certa forma, enquanto eu conversava, pô, quero ter uma promoção, eu já começava a olhar e, pô, o Caio viveu isso muito comigo, porque... Você veio do executivo, né? Você tava na... Exatamente. Eu olhava o Dib, que era um cara, pô, meu irmão, não entendia nem muito bem o que ele fazia na época ali, a gente não parava para falar naquela correria, porque eu saía de casa às 6 horas da manhã, ia para a faculdade às 6 horas da tarde, chegava em casa às 11 horas da noite, aí começava o terceiro turno, né, com a Manu, mas eu olhava a vontade dele, assim, eu me impressionava. Então, acabou que eu chegava na escola, na faculdade, já ficava no corredor ali, já via ele chegando com aquela mesma vontade todos os dias, às vezes até mudava um pouco a história do projeto, cara, Gustavo, acho que dá para fazer isso, aquilo. E como no Sem Parar eu olhava para a parte de digital, ele falou assim, Gustavo, eu montei um software aqui, ele quantifica as vendas do off para o on, e eu queria te mostrar o resultado. Eu fiz um piloto com uma hamburgueria, acho que na época, e cara, foi fantástico, e eu queria te mostrar alguns indicadores. E eu me lembro que quando ele me mostrou, eu falei assim, Dib, eu tenho que subir, mas a conta tá errada, é impossível esse resultado. A gente estava falando de mais ou menos, sei lá, na época eu olhava um ROI 10, um retorno sobre investimento alto 10 vezes, e ele me mostrou, sei lá, era coisa de 70, 80 vezes. Eu falei, Dib, é impossível, tá errado. Ele, não, então provavelmente eu errei mesmo, porque, cara, você tá falando aí, mas depois vamos conferir. E aí a gente olhou e tava certo. E aí aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que isso, Dib? Mas você tem uma agência, o que você tá fazendo? E aí ele me explicou, né, o que ele fazia. Só que daí já começou a ter uma pulga atrás da minha orelha. Eu falei, cara, Dib, vamos conversar mais, eu quero entender melhor o seu produto. Mas foi que eu dei esse parênteses, porque eu acho que quando é para acontecer, as coisas acontecem. Então, mesmo em um momento, a nossa vida ter virado 360, pô, fui pai aos 18 anos, assim como o Caio, né? Você vai com 19, a Gabi. O universo ali, Deus, ele conspirou a nosso favor. Então, na faculdade, mesmo durante toda a correria, a gente voltou a se falar. Mas é interessante que vocês falaram, né? E como é bom você estar em locais que te proporcionem isso. Porque mesmo vocês sendo amigos do mesmo condomínio, desde a infância, tendo amigos em comum, vocês se reencontraram e conseguiam falar disso na faculdade. Um ambiente onde você está estudando para aprimorar a sua essência, o seu trabalho. Então, vocês conseguiam esse tempo na faculdade. Talvez vocês estivessem em casa, talvez se você não tivesse feito faculdade e tivesse ido
para casa, você não teria reencontrado o Dib. E a outra coisa que eu achei bem interessante que o Dib falou é que desde que você saiu da Dell, você estava tentando resolver o problema de alguém. E com dados, você foi atrás de resolver o problema de alguém. E Sim. quando o Gustavo viu que você resolveu o problema de alguém, ele até então não tinha pego essa ideia, ele viu e falou, não, esse negócio deu certo. E aí foi aí, acho que vocês conseguiram se conectar. Eu teve a cabeça muito fechada ali por tudo que aconteceu. Eu me lembro que, eu recebi a notícia que seria pai. Tava no terceiro colegial, então não é fácil. Você também, né? Sim, sim. No terceiro colegial. E aí minha vida mudou completamente. Então, era mais ou menos julho, agosto. Lembro que era a Copa de 2014, inclusive. E, cara, quando eu recebi essa notícia, eu jurei a mim mesmo e eu me lembro, assim, olhando pro céu e falando, Deus, eu não quero saúde, eu não quero ficar rico, eu não quero nada disso. Eu só quero ter condições de pagar uma boa escola para minha filha e, quem sabe, um dia morar com ela. Essas eram as minhas condições. Então, cara, a administração de empresas, foi a faculdade que eu me formei, ela caiu muito, olhando ali o curso, falando assim, esse é o mais barato, eu vou entrar, quero começar a estagiar rápido, mais fácil de entrar. E essa fome, o pessoal até brinca, né? Porque quando eu fui fazer a entrevista no Sem Parar, eu entrei numa sala, meus chefes não vão me deixar mentir. Eles falaram, Gustavo, você é bom no quê? Eu falei assim, cara, eu sei jogar futebol e é o que eu sei fazer, mas vocês me deram uma chance, eu vou ser o primeiro a chegar, o último a sair. E, cara, eu vou virar referência na hora que vocês me colocarem. Então, eu acho que na nossa história, o Dib nunca foi o nerd da turma, nunca gostou muito de estudar, enfim. Eu também, mas era difícil ganhar da gente na vontade. Sabe aquele cara que entra no jogo de futebol e come grama? Sabe aquele cara que entra, dá carrinho, levanta, você tem que brigar 4 vezes, 5 vezes para fazer o gol? Eu olho a nossa história muito como desse cara, como o cara da vontade. E eu acho que essa visão da vontade, ela é muito legal. Porque a gente agora olhando para outras pessoas do nosso time, é muito nítido, né, Gustavo, nessa jornada, essa questão do esforço e vontade com técnica, com capacidade intelectual, enfim. E é impressionante como não adianta de nada você ser muito bom, mas você não querer, você não ter vontade. A gente vê isso no nosso dia a dia, é muito claro. A gente tem cases de pessoas que vieram, assim, literalmente do nada, aprendeu e hoje, assim, em 3, 4 anos estão com salários de 15, 20 mil reais para o mercado corporativo. Não é tão baixo para 3, 4 anos, sair de estagiário. Então, assim, é a vontade. Só que essa pessoa manda mensagem domingo perguntando sobre do curso, olha o que eu estou fazendo, olha como é que eu posso melhorar aqui, enfim. E aí, cara, acho que da jornada, acho que tem um ponto bem, bem relevante, que o Gustavo, ele até deu uma puxada e falou, o Dib chegava e falava, eu vou ser milionário. E aí eu passei por uma vivência muito interessante, lá bem no início, que, cara, eu consegui um cliente, só que depois, aí eu consegui um cliente, depois 2 clientes, 3 clientes, e aí deu uma travada. E eu falei, meu, o que tá acontecendo? Eu comecei a me questionar. E aí, eu falei, pô, será que faz sentido eu voltar pro mercado? Meu, como é que minha vida... Eu era muito novo, né? Eu tinha 21 anos, talvez 20 anos, um pouco, era bem novo. E aí um amigo meu me convidou para ir no acampamento da igreja. Então, não sei a religião de quem tá assistindo, mas na época, cara, eu falei, tô ferrado mesmo, vamos lá. Eu tava tão ferrado que eu fui no carnaval, eu tava solteiro, hein? Fui no carnaval e fui no acampamento da igreja, mas tudo bem. Cheguei lá, cara, era uma igreja evangélica, aí, cara, eu cheguei na sala, primeiro dia, o culto, luz meio apagada, o pessoal cantando, gritando, chorando. Eu falei, meu, eu preciso me esconder, cara. Onde que eu me meti aqui? Aí eu peguei e falei, cara, eu vou me esconder. Aí eu me escondi, assim, no cantinho, perto da cortina. E aí veio uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é essa pessoa. Até também não fui atrás. É. Não. Cara, ela colocou a mão no meu ombro. Posso orar por você? Eu falei, puta, me pegaram. Que eu não vou falar não aqui, né? Senão eu vou tomar uma rasteira. Ora rapidão aí, vai. Aí ele começou a orar, começou a falar, eu comecei a me arrepiar, comecei a fazer algumas reflexões. E esse cara chegou e falou assim, olha, eu não sei o que você faz, mas não olhe dinheiro, olhe pessoas. Só que isso me marcou e me pesou muito forte. Veio uma visão muito forte. Me lembrou, parecia um filme do primeiro contrato que eu fechei. Que quando eu fechei o primeiro contrato, eu pensei, pô, fechei, meu negócio deu certo,
eu vou dar certo, eu vou faturar e tanto só no eu. Eu não tava pensando o quanto eu ia ajudar aquele cara. Eu ia ajudar, não é que eu tava roubando ele. Eu realmente acreditava e eu ia ajudar ele. Mas a minha visão não era essa. Era só no eu. E, cara, depois quando eu saí desse acampamento, eu não sei o que mudou, mas eu parei de pensar no eu parei de pensar no valor, eu pensei, e sempre pensando naquela pessoa que eu ia atender. E a gente sempre cultuou muito dentro da empresa que quando tem um analista de mídia, um analista de conteúdo, um designer, um redator, ele não é só um redator, ele não é só um designer, ele tá movendo famílias. Por que tá movendo famílias? Aquela empresa que ele tá montando aquele criativo, que ele tá subveiculando aquela campanha, se der errado, não é só a gente que vai ser impactado. São famílias desse cliente, tem toda uma massa de impacto muito grande. Então, você gera propósito. Então, o nosso propósito desde o início foi muito pensando em pessoas, tanto dentro de casa, quanto fora. Cara, quantas experiências a gente já não viveu, né, Gustavo, dentro da agência? Cara, pessoas que estavam na agência que entraram na piscina e falaram, cara, eu nunca entrei numa piscina na vida. Coisas surreais pra gente, mas que acontecem. A gente teve um funcionário que ele foi case, né? Ele teve um case muito grande, a gente levou ele pra uma churrascaria. Ele nunca tinha comido picanha. E o cara começou a chorar na mesa. Porra, é um gesto que a gente não imagina. Então, no final do dia, pra gente, isso é muito mais válido do que ter 400 pessoas, ter uma mansão, ter um relógio, ter um... Cara, isso faz parte, isso é legal. Mas isso nunca pode ser o fim. Porque senão você vai ser aquele cara com muito dinheiro que você não conquistou, na verdade, nada. Você só passou por cima dos outros. Cara, que surreal isso, porque você trazer isso aqui, uma pessoa que você não conhece, trouxe uma visão para você, e você acabou falando de uma coisa que mudou no início da sua trajetória, que foi cuidar dos seus clientes, só que no meio do seu discurso aqui, você acabou falando de cuidar de pessoas que também são colaboradores. Então, quanto é importante para quem está trabalhando como executivo ou como empreendedor, cuidar das pessoas, cuidar dos seus clientes e cuidar de quem está abaixo de você também, quem está do seu lado. O quanto é importante isso e o quanto dá sucesso, quanto isso é positivo, né? E o maior desafio disso, só complementando, é exatamente o momento que a gente está hoje, que às vezes me deixa chateado, porque, por exemplo, eu não conheço muita gente do meu time hoje, porque já é um volume muito grande de pessoas, mas a gente tem um exercício diário com os nossos líderes de tratar pessoas como pessoas. Essa é a essência. Então, enfim, então algo que a gente está tentando para reverberar e a gente conseguir ter escala nessa ideia. Eu vou até pular os blocos aqui, eu ia voltar para falar do início, qual foi a maior dificuldade de vocês, se foi dinheiro, se foi pessoas ou estrutura e atrás de clientes. Eu percebo que é trazer pessoas capacitadas, pelo que você está falando, mas a gente pode voltar nisso. Mas eu queria falar desse momento agora que você tocou. Vocês, obviamente, 400 colaboradores, não tem nem como conhecer todo mundo pessoalmente, assim, né? Ter uma empatia maior. Mas qual é essa importância de criar novos líderes dentro desse grupo? Como é que isso é desafiador para vocês? Vocês contratam pessoas do mercado? Vocês criam líderes dentro da empresa? Como é isso para vocês hoje? Cara, a gente faz os dois, tá, Caião? Não tem muito segredo. A gente... Chega um momento que a gente tem que trazer líderes para trazer novas experiências, mas também tem muita gente que a gente criou dentro de casa. Isso que o Dibi fala, assim, cara, hoje está completando 8 anos, né, de empresa. Não, 10 anos. Cara, vai fazer 10 anos. Mais 10 anos, mais 8 como agência. Isso, como agência, sim. Cara, tem gente que começou como estagiária líder lá dentro. Legal. Cara, tem gente que foi nosso... Pô, Luizão, ele coordena uma equipe de 20, 25 pessoas e começou como estagiário. Então, acho que é bater no liquidificador, trazer os dois, assim. Eu não acho que é só criar, mas também acho que também não é só trazer gente de mercado. É isso. E como fazer para não perder pessoas para o mercado também? Como é que é? Porque a gente está no mercado corporativo. Guerra, guerra, guerra todo dia. Como é que é isso para vocês? Sim. Caião, é tratar pessoas como pessoas e fazer o que você gostaria que fizessem com você. Cara, você gosta de acordar 5 da manhã, pegar um ônibus, pegar 3 ônibus, chegar no escritório, para depois... Cara, talvez não, acho que não. Acho que a gente não gosta. Então, cara, por que o meu funcionário precisa fazer isso? Realmente é efetivo fazer isso? Então, é trazer essa flexibilidade. No nosso caso, a gente trabalha no modelo híbrido, não é obrigado a ir para o escritório. É um hub, o nosso escritório. Mas quando ele for para o escritório, ele vai ter uma boa experiência. Cara, o nosso escritório é maravilhoso. A gente tem, cara, tem um espaço de convivência, tem uma chopeira. Não que seja ruim, mas
a gente é muito flexível, entendeu? Então, a gente foca no resultado. A gente quer que o cara... Performance. Tá. Cara, eu acho que a pessoa tem que se sentir bem, Caião. Ela tem que estar num lugar que ela se sinta bem. Quantas empresas, você chega ali e já sente aquele clima, sabe? Aquele clima que não tá gostoso, o cara quer ir embora. E eu não acho que ele tem que responder de domingo, eu não acho que ele tem que... Mas ele tem que entender, que é o que o Dip falou assim, o propósito dele tá fazendo, qual que é o resultado final, por que é importante ele fazer aquilo. Então a gente deixa o nosso colaborador ser livre para ele tomar a melhor decisão e a gente confiar que ele realmente tomando a melhor decisão para o cliente. Pô, eu vou para lá, hoje eu não vou trabalhar de casa. Pô, minha filha hoje não está muito bem, eu quero ficar com ela aqui dentro. Porque a gente sabe que se apertar, se ele tiver que trabalhar num sábado, por exemplo, ele vai trabalhar feliz, porque ele entende que a gente realmente quer o melhor dele. Então é deixar confortável. É isso. E a gente tem pavor de pessoas mornas, cara. Porque o cara morno, ele faz o que tem que fazer, ele cumpre ali e é isso. Acabou o dia dele. Esse cara, ele tá se enganando, ele tá enganando todo mundo. Por que ele tá se enganando? Porque às vezes ele, estando em outro lugar, ele poderia crescer e ter uma ascensão muito maior. Então, cara, o nosso RH, por exemplo, ele tá muito atrelado a... Cara, você não quer estar aqui com a gente, mas você precisa pagar boleto. Mas, cara, fica tranquilo, me procura, a gente faz um plano de 3 meses e eu quero entender onde você vai, o que você gosta e eu vou te ajudar a entrar nessa empresa ou nesse segmento. Mas não fica aqui, cara. Isso é muito legal. E quantos cases a gente já não fez? Legal. Pessoas agradecendo a gente depois de um ano. É uma ano. coisa que a gente fala, pô, não, cultura não tem nada a ver, o que importa é resultado. Quantas pessoas também a gente tirou de um lugar porque falaram que ela era a melhor que tinha ali dentro, a gente pagou, assim, aumentou muito até o que a gente tinha para a vaga e se frustrou com a vinda dela para cá. Se frustrou porque ela não combinava com o nosso perfil, ela não combinava com a identidade da Waigo, ela tinha um perfil que tratava mal as pessoas. Então, assim, a cultura é uma coisa que, quando a gente fala de consequência do cliente, eu acho que está muito atrelada à cultura. Como que você trata os seus colaboradores, como que eles tratam os clientes, como que você cria os processos no dia a dia e como eles se importam com o resultado final. Talvez uma das minhas maiores decepções, pensando em Waigo ali, já passaram mais de 600 pessoas, cara, é realmente esse choque de cultura. Legal. Eu acho que todo mundo sofre com isso. Quanto é importante a cultura para vocês da empresa e vocês formaram essa cultura, né? Pelo que vocês estão me falando, da base de vocês, das experiências de vocês, esse algo a mais, esse espelho, liderar espelhando. E eu queria entender de vocês também qual foi o momento da virada de chave. Vocês falaram, cara, crescemos, isso deu certo, a gente está num sucesso. E depois eu queria saber qual que é a dificuldade de manter isso e crescer e expandir mais. Sim, eu acho que a virada de chave, na verdade não tem nem como discordar, foi a pandemia, porque a gente acabou mudando o nosso modelo de negócio. O Dib, ele contou um pouquinho, né, do início, mas o foco estava atrelado a um ticket médio baixo e o foco era restaurante. Então 80% da nossa base era restaurante. Mesmo assim, a gente cresceu, um mercado difícil, um mercado que a gente trabalhava literalmente 24 horas por dia, porque, vai descansar de final de semana? Não, é o momento que mais bomba restaurante. Domingo, sei lá, pizzaria, 7 horas da noite, tem que crescer delivery. Opa, dispara SMS. Quantas vezes eu vi o Jimmy viajando, porque ele cuidava dessa parte, ele com o computadorzinho dele, 7h30 ali vai ter jogo hoje, vou disparar e tal. Então, era um mercado duro, mas a gente conseguiu crescer e se consolidar. Só que quando veio a pandemia, não tinha escolha. O que aconteceu com os restaurantes? Eventos. Então, cara, naquele momento eu me lembro do Dib me ligando e falando assim, Gustavo, falta R$4.000 pra gente pagar a folha. A gente não tem como pagar a folha. A gente perdeu, acho que 20 clientes em uma semana. Não, e era engraçado. Agora é engraçado, né? Mas vamos pensar que a gente tinha mais ou menos 35, 36 clientes. Eu ligava pro Dib e falava, Dib, já refletiu alguma coisa aí? Porque nesse momento o Dib ele tinha ido pro México, ficou travado lá, não conseguiu voltar pro Brasil. Eu falei, Dib, se alguém te ligar, tá acontecendo isso. Se alguém te ligar cancelando, me fala. E um ponto importante, naquele momento tinha acabado de assumir uma rede gigante, fitness, e a academia foi muito impactado também. Então, a gente tinha um medo, 70% do nosso faturamento estava concentrado nessa empresa, né, quando a gente olhava a linha de lucro, e, cara, a gente também sabia que poderia impactar. Então, assim, a pandemia
foi um choque de realidade. Nesse momento, vocês pensaram em algum momento, cara, a gente vai ter que fechar, a gente vai ter que parar? Ou nunca teve esse pensamento? Nunca. E o que motivou vocês nesse momento? Mas sabe o que eu falo? Eu não sei o porquê que a gente não teve, cara. Eu não consigo explicar agora. Se você for olhar a loucura que tava, a situação que tava, e falar, Dib, meu Deus do céu. Só que era muito mais uma coisa assim. Dib, vai me avisando. Gustavo, ó, esse cancelou, esse falou que vai segurar o pagamento. Eu falei, meu Deus do céu, Dib, o que a gente vai fazer? Só que o nosso ponto de reação, ele foi tão grande quanto o choque que a gente tomou. Porque, por exemplo, na academia a gente ficou literalmente grudado com o presidente, criando soluções para o negócio dele. Eu lembro que a gente criou um produto, acho que era treino em casa, né? A gente tinha passado um prazo para ele para terminar isso em 40 dias, a gente terminou em 3 dias. Caraca. E, cara, não tinha tempo para pensar em coisas loucas, né? Sim, e o mais legal, voltando de novo à questão do time, que naquele momento a gente teve ciência que não era um movimento só meu e do Gustavo, era um movimento de todos. Né? A gente colocou todo mundo num call, juntou a galera e a gente explicou a real situação e a gente colocou todo mundo com a gente. Então a gente teve um exército ali, todo mundo realmente vivendo para isso dar certo. Porque ninguém queria deixar de trabalhar nessa empresa, que chamava o iGo. Então, isso foi muito legal. Mas, trazendo a minha visão sobre virada de chave, Caio, realmente, essa foi muito forte. Mas a minha visão é que a virada de chave, ela aconteceu conforme o nosso crescimento como uma escada mesmo, né? Então, degrau por degrau. Cara, a gente teve o primeiro movimento onde a gente assumiu um grande varejista de moda masculina, com mais de 100 lojas, e a gente trouxe um resultado gigantesco para eles em 3 meses. Falando em números, a gente saiu de 100 mil de faturamento no e-commerce para 1,5 milhão em 3 meses. E aí o dono quis conhecer a gente, e aí a gente falou, e a gente, olha, tem potencial aqui. Aí depois a gente assumiu um contrato, assim, 4 vezes maior, uma operação de serviço, e aí as coisas elas foram acontecendo. Foram várias viradas de chave, a pandemia foi, acho que, o mais importante, de fato. E essas viradas, elas ainda acontecem, né? E não é à toa que a gente agora, essa semana, quinta-feira, a gente está embarcando para os Estados Unidos para ir no maior evento de inteligência artificial do mundo, Cloud, para poder estar conectado a um convite deles para nós. E a gente já construiu diversas soluções com inteligência artificial proprietárias, então são estruturas onde a gente está alocando isso em grandes companhias no mercado e que já estão surtindo um efeito surreal a nível de força de campanha, estruturação de conteúdo, enfim. Então, de novo, está sempre se atualizando. E a gente sempre acreditou, esse degrau, que não é o que eu acho, é o que o mercado acha. Então, a gente sempre se adaptou. A iGo, ela sempre teve uma visão, nós, de se adaptar. E é o que a gente está se adaptando hoje, por exemplo, nesse momento de inteligência artificial. É uma adaptação, é uma mudança. Não adianta ficar batendo na mesma tecla, isso não vai existir, isso aqui não existe. Não, a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar. Então, é muito voltado a isso. Cara, vocês estão trazendo aqui essa virada de chave, ela foi gradual, como você trouxe aqui, mas o quanto é importante você estar pronto quando a oportunidade vem. Então, Sim. Chegou um grande cliente, na época, um grande varejista, vocês deram conta do recado, mas o que chama atenção também nesse momento de virada de chave é o quanto que você consegue crescer dentro de uma crise se você age da maneira correta. Então, vocês conscientizaram o time de vocês que era um momento de crise, era um momento desafiador, e muitas pessoas, talvez no lugar de vocês, se esconderia, começaria a se retrair. Vocês procuraram saídas para um momento não tão bom, conscientizaram o time de vocês para que eles vestissem a camisa e estivessem no mesmo barco que vocês, e talvez ali foi a maior virada de chave de vocês, onde vocês realmente mais cresceram, porque foi também, acredito que o mercado digital deu um boom, né? Se a gente está falando aí de 2020 ali, isso. 2021, e quanto isso foi importante para você. Então, você de casa que está passando aí por um momento difícil, eu acho que você não se retrair e você conscientizar quem está do seu lado que é um momento difícil, mas buscar saídas e fazer com que seu time acredite em você. Acho que isso é muito importante. Até fazendo uma analogia nisso, Caio, né, de ação, cara, é aquele negócio, você bateu o carro, tem uma mulher ali chorando, lá, machucada,
Você vai olhar para ela e vai ficar chorando? Cara, não, é ação. É pegar ela, chamar ambulância, é ajudar. Então é isso, é nunca se retrair e ação. É ir pra ação, é ir pra luta e pra guerra. Sempre. E aí dali que as consequências acontecem. E hoje vocês têm clientes internacionais também. Como é que foi essa... Certo? Correto? Sim. Como é que foi essa expansão de vocês? Foi algo que vocês sempre almejaram ou foi acontecendo também gradualmente com o sucesso de vocês aqui no Brasil? Caião, eu acho que, bom, me corrija se eu estiver errado, hoje ainda mais. Só que 80, 90% da nossa base vem de indicação. Então, quando a gente coloca, e a gente falou muito sobre consequência, de não olhar só a receita, de olhar a pessoa. Quando você trata com carinho essa pessoa, por exemplo, você me contrata. E você não pode só enxergar que eu estou entregando o que foi contratado ali e ok. Cara, se eu dou a minha vida por você, se eu estou no dia a dia, se eu faço o que tem que fazer, mas eu olho para o seu negócio, te dou dicas, estou lá todo dia, você vai me apresentar para outra pessoa, você vai me indicar? Com certeza, a vida é sobre isso. Sim, O seu negócio também. com certeza. Então, com certeza. sair do país, a gente atendeu e atende clientes... Pô, A Sony nos Estados Unidos. mais de 30, 40 países. Aconteceu de forma natural. Aconteceu de troca de cadeira, de uma pessoa que, por exemplo, sei lá, estava na DASA, e essa escada que eu vou falar é real. Estava na DASA, foi para o Santander, que foi para a Serasa Experian, que saiu da Serasa Experian e foi atender um outro cliente e nos levou em todos os projetos. Eu acho que tanto serviço quanto produto e toda empresa, cara, é um de pessoas, cara. Então, assim, o Caio hoje está no Santander. Se o Caio sair do Santander para o Serasa Experian, ou se o Caio abriu a empresa, perdeu o valor? É o Caio, com mais experiência. Então, se você foca na pessoa, se você foca realmente nos objetivos dela, em tudo alinhado e faz o a mais, eu tenho certeza absoluta que depende do país, depende da empresa, ela vai te levar. Então, acho que você estava falando que tanto performance quanto relacionamento importa, né? Muito, cara. Muito. E a entrega, Caio. Então, por exemplo, cara, um executivo, que é o nosso target, é um executivo de marketing, o que ele mais quer é um parceiro que tem um exército por trás e fale para ele qual que é a sua meta. Porque a meta dele é da companhia, então você está ajudando a companhia que te contratou. Mas qual que é a tua meta? Como é que eu faço você sair de gerente para virar diretora? O que eu preciso fazer? A minha meta é essa. Cara, esquece nosso contrato. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, ó, tem esse parceiro aqui, a gente precisa conectar, o seu resultado precisa crescer aqui ou aqui não vai dar. Então é uma visão consultiva que essa pessoa, ela sempre vai querer trabalhar com você. Então, esse é muito focado no nosso negócio. Então, a nossa meta, ela é a meta do executivo que contratou a gente e da companhia que ele atua. Vestir a camisa. É vestir a camisa, entendeu? Então, aí você consegue trazer resultados. Então, existe a questão relacional e com competência e a mágica, ela acontece. E aí a gente acaba crescendo muito em vias das indicações mesmo. E hoje, visão de futuro. O que vocês... imaginam, sonham e pensam para o iGo, o Icon e Grupo W como um todo? Assim, explica um pouco sobre isso e qual o futuro, qual a visão de vocês? Legal. Caio, hoje a gente já alcançou um momento muito legal da gente conseguir trabalhar com marcas que a gente conviveu na nossa infância, por exemplo. Né? Ligava na televisão. Ligava na televisão e via. E a gente vai no shopping e fala, pô, é impossível a gente entrar num shopping e não ver pelo menos 10 lojas de clientes nossos. Então, isso é muito gostoso. E quando a gente fala a gente sempre colocou uma meta, uma época, de atender os maiores de cada segmento. E, cara, quando a gente olha para o segmento de saúde, a gente atende um dos maiores. Quando a gente olha para o varejo de moda, a gente atende um dos maiores. De alimentos, dos maiores. Bancário, maiores. Fitness, maior. Enfim, então a gente tem hoje a gente tem já esses líderes de segmento. A gente quer continuar nesse exercício. A gente está num momento hoje muito legal e muito gratificante, que é um momento onde a gente ama o que a gente faz. Mas a gente escolhe com quem que a gente quer trabalhar. Então, hoje, a gente, às vezes, chega um cliente e assim, a gente fala, cara, eu não quero trabalhar com essa empresa. E a gente não trabalha. Por exemplo, hoje a gente não atende nenhuma bet dentro da empresa. Então, assim, hoje a gente consegue ser flexível para trabalhar com quem a gente quiser trabalhar. E se a gente quiser trabalhar mesmo com a bet, também a gente quis e é isso. Mas, cara, a gente tem uma visão muito de cada vez mais fazer com que esse ambiente que a gente atua, né, o nosso dia a dia, ele fique gostoso.
E então acho que eu vejo muito isso e continuar essa crescente. Sim, e complementando também agora falando de uma forma mais operacional, cara, a gente enxerga a agência, então a Waigo ela quer se posicionar como uma agência que tem produtos próprios, soluções que só o Waigo tem, onde, por exemplo, o Waigo AI é uma ferramenta que a gente integra diversas plataformas, você demoraria, sei lá, 5 dias para fazer uma análise, em 3 minutos você consegue fazer essa análise. Ah, que interessante. Onde você consegue, através do WhatsApp, perguntar qual foi sua receita, qual foi a campanha que mais performou, em até 30 segundos te responder da melhor forma possível. Onde você consegue enxergar ali, por exemplo, vou pegar um cliente nosso, sei lá, o Grupo DASA. O Grupo DASA tem mais de 1.000 campanhas rodando, você consegue enxergar qual foi o criativo que mais performou e se não performou, por que ele não performou. Então, eu vejo que tem muita empresa, muita agência, até empresas mesmo, no geral, olhando a inteligência artificial como inimigo. A gente está olhando como o nosso melhor amigo. Entendi. A gente está utilizando ela não para tirar pessoas, mas para intensificar o trabalho dessas pessoas. Eu acho que a gente está no nosso melhor momento. Caio, no melhor momento. A gente acabou de anunciar agora Casas Bahia, um mês atrás, Colombo, C&A, 2 meses atrás, Zema. Cara, assim, varejo, que é um mercado muito competitivo. A Waigo ganhando cada vez mais força, tanto a Waigo quanto a Waicon. Mas eu acho que a gente está num momento agora de realmente se diferenciar. Então, tudo que o Dibi falou, obviamente, é muito importante desde o início, mas eu acho que a gente nunca viveu um momento tão importante quando a gente está vivendo agora com as tecnologias que estão vindo para cá. A nossa base sempre foi dados, cara. Sempre foi dados. Então, enxergar o dado, transformar ele em informação e execução e resultado. E com a inteligência artificial, com os modelos proprietários que a gente está desenvolvendo, a gente está conseguindo acelerar de um jeito muito forte. Só que como eu já tinha uma base muito grande disso, de tecnologia e dados, a gente conseguiu se destacar muito e a gente tem muita coisa legal pro mercado que a gente já está trazendo para os principais clientes e a gente vai cada vez crescer mais com isso. E essa diferenciação de vocês, você citou os maiores varejistas, vocês estão com os maiores bancários. Como que vocês fazem para trabalhar em várias frentes, em vários setores diferentes e terem êxito nesses setores? Sim. Como é que é? Tem dificuldade nisso? É o time? Como é que é? Sim. A gente montou um modelo, Caio, em aquela virada de chave pós-pandemia. A gente virou praticamente uma empresa de outsourcing com produtos próprios, mas a gente montou uma liderança que flutua. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um Santander, o Santander tem o Squad Santander. Quando a gente fala de Grupo DASA, a gente tem um time que foca só no Grupo DASA. Mas a gente pensou numa estrutura onde, por exemplo, tem um líder de BI, tem o diretor de operações, tem o head de performance, tem o head de conteúdo, tem o head de desenvolvimento, tem o head das plataformas. Tudo focado no cliente. Além do foco no cliente que ele contrata, a gente tem líderes que flutuam e que vão trazer benchmarking, vão fazer brainstorming inteligente. Então você fala para mim, Gu, qual que é a diferença de você internalizar ou ter uma agência? Cara, a gente tem um time que foca em todos os clientes, uma liderança que consegue extrair o que está acontecendo no varejo, isso que o Dibi falou da heterogeneidade que a gente tem entre serviços e produtos aqui dentro da empresa, a gente tem soluções que só o Waigo, se ele quiser buscar no mercado, ele não vai ter igual. Não que não tenha boa, tá? Mas ele não vai ter igual como ele tem na Waigo. Entendi. E é legal porque a gente acaba trazendo percepções diferentes para setores e segmentos. Vou te dar um exemplo claro. Quando a gente vai para o mundo do serviço, um indicador que é analisado já desde os primórdios, que ele é essencial, é o LTV, no Lifetime Value, que é o tempo de vida. Explica isso para quem não conhece em casa. Basicamente, a gente está falando de um indicador que é o tempo de vida que aquele cliente te traz de faturamento para a companhia. Tá? Então, basicamente, o Caio entrou aqui, quando que o Caio vai sair, quanto que ele vai me gerar de receita na média, né? Você pega uma Smart Fit, por exemplo. Ou sem parar até, próprio sem parar. Tá. Exato, você tem 1.000 pessoas que entraram, na média, a cada 6 meses eu tenho churn, então eu sei, enfim. E aí, para isso, eu consigo calcular meu custo de aquisição de cliente. Porque, exemplo, se eu tenho um cliente que vai ficar 6 meses comigo, na média, eu vou faturar X com ele em 6 meses. Se meu custo de aquisição for Y, meu retorno de investimento vai ser penalizado aqui se passar desse custo de aquisição, enfim. E aí Entendi. Então, só que como que a gente faz para trazer essa inteligência para o varejo?
que é produto. É produto. Pô, se eu conseguir conquistar esse cliente, eu preciso fazer com que ele volte, com que ele compre. Pô, mas e se eu vendo geladeira? Mas bem, você vende geladeira, mas talvez você tenha ali você tenha talvez outros produtos que você pode tentar tracionar essa venda. Então, assim, a gente tem muitas discussões com essas visões mais consultivas para trazer coisas diferentes no nosso dia a dia e provocações para a gente conseguir realmente alcançar a meta ali da companhia. Então, isso é muito legal. Cara, eu praticamente sou apaixonado em ter uma agência, em trabalhar em uma agência, porque a gente acaba conhecendo diversos segmentos. Eu não vou falar aqui, mas se você me perguntar, quando desligar essa câmera, qual segmento eu não entraria, eu te respondo. Eu quero saber depois. Eu vou fazer essa pergunta para você. Boa. E a gente está caminhando um pouco aqui para o final do nosso bate-papo. Eu acho que a gente tem muito a conversar ainda. Então, já fica o convite estendido para mais podcasts, para a gente falar um pouco mais sobre o mercado, sobre mais algumas ideias. Mas eu queria ver de vocês dois agora, individualmente, voltando para o passado, o que você diria para aquele cara que começou? O que você falaria? Qual conselho você daria para ele hoje? Caião, eu vou ser bem simples, cara, aqui. Eu falaria pro Gustavo assim, ó, não desista. Porque ninguém vence uma pessoa que não desiste. Eu acho que, olhando a nossa história, olhando tudo que a gente passou, olhando as lombadas, eu não teria uma agência de novo nem a pau. Mas foi tão gostoso essa jornada e olhando pessoas que tinham agência, e eu conheci muita gente que acabou parando no caminho, acabou vendendo errado, acabou que inclusive faliu. Na minha visão, ela só não insistiu, velho. Na minha visão, ela tentou mudar o negócio dela todas as vezes. Então, eu olharia para o Gustavo com muito orgulho, mas se eu pudesse passar para alguém, eu falaria assim, cara, não desista. Legal. Eu acredito, eu tava refletindo aqui, e a minha visão ela é muito parecida com a do Gustavo. E obviamente, a gente ouviu frases, né, lá no início. E teve uma frase legal que eu escutei, que é uma verdade. Às vezes o empreendedor ele foca muito, mas eu não tenho dinheiro, pô, como é que eu vou conseguir? Ou até mesmo, olha, mas o cara já tinha dinheiro. E, cara, hoje, já, não sei se sempre, mas há muitos anos, ele não tem um problema de dinheiro. Ele tem um problema de pessoas boas, de executores bons, que façam de fato acontecer. Dinheiro tem, não é esse o problema. Então, eu vejo muito que, acho que um ponto, não sei se a gente falou aqui, mas a WeGo, a gente não teve que colocar 1 centavo na empresa. Basicamente, foi para abrir a empresa, mais nada, sei lá, R$300, R$200. E quem quer, faz. Na época, quando eu fiz o primeiro site da WeGo, eu não tinha dinheiro para pagar um programador ou um designer. Eu me virei lá, na época acho que era o Wix. Eu fui lá, me virei, fiz um logo, era um logo feio. E fui pra rua, fui pra guerra. Tinha um produto /serviço ali que eu poderia agregar e fui pra guerra. Então, eu acho que é muito isso, assim, não desistir. A execução, ela é muito importante. O planejar é importante, mas a execução, ela... Cara, eu vou planejar 20 horas até as 6 da manhã, 7 da manhã. Das 7 da manhã às 18, 19, execução pura. Porque é o momento que eu posso ir pra rua e falar com o meu cliente, eu posso vender. Eu não vou ficar planejando nesse período, ou resolvendo coisa administrativa. Às vezes a gente aconteceu, inclusive, né? O executivo, o cara planejando, organizando o administrativo 14 horas. Horário premium. 14 horas, entendeu? Então, assim, então acho que é isso, assim, é o trabalho duro, não desistir e ir para execução. Legal. A gente tem 2 perguntas finais, né? A segunda seria uma mensagem de valor para quem assistiu a gente até agora. Mas acho que vocês dois completaram isso na própria mensagem para vocês do passado. Mas se vocês quiserem deixar mais alguma mensagem para quem assistiu a gente até agora e provavelmente se espelha em vocês, o que vocês diriam? Eu diria que o tempo ele passa. Então, às vezes as pessoas elas falam, mas vou ter que... Cara, o tempo ele vai passar. Você vai chegar, vai ter 50 anos, você vai ter 60 anos, 70 anos. Mas como é que você quer estar quando você alcançar? E eu não tô falando só de dinheiro. Tô falando de referência. Quando as pessoas olharem, quem é essa pessoa?
Quem é você daqui 50, 60 anos? Então, eu acho que isso é um negócio muito importante. assim. Legado. É o legado, exatamente. Então, é muito essa visão, essa percepção. Cara, eu falaria pra curtir a jornada. Falaria pra se divertir. Porque no final a gente coloca peso em muita coisa, a gente constrói um monstro que na verdade não é um monstro. Às vezes a gente esquece de valorizar pequenas coisas. A gente tá num momento agora, cara, com um grupo faturando mais de 50 milhões, com mais de 400 pessoas, num crescimento absurdo. E o que mais me deixa feliz é que a gente construiu um modelo de negócio que eu posso, por exemplo, almoçar com a minha filha. Coisas que eu não conseguia fazer antes. Então, Uma delas, né? com alguma delas. 3. Com as 3 não dá. Tem que escolher uma. E Gustavo, e é uma construção, né? Não é isso. Teve um momento que ele não conseguia. Mas é uma construção, faz parte do processo. Eu acho que é isso, cara. Curta a jornada, tem o tempo pra tudo. E no final eu vejo muita gente errando, querendo mudar o que não deveria ser mudado. Tu deveria insistir um pouco mais. E se divirta, cara. Crie um ambiente que você sempre se apaixonou e sempre sonhou em trabalhar. Isso é o mais legal. Que legal, que legal. Eu acho que a mensagem final aí, pelo que vocês me falaram, é modele seu futuro. Depende só de você. E Fala bonito, né? Essa é a diferença. Você não precisava nem falar nada. Né? eu queria agradecer muito. É muito especial estar com vocês dois aqui. Esse é um projeto que está começando para inspirar mesmo as pessoas com histórias de valores igual a de vocês dois. Vocês são dois batalhadores e eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui presentes. Fica mais uma vez o convite para outras oportunidades. E para você que assistiu a gente até agora, esse foi mais um Jornada de Valor. Onde a gente aprende sobre a jornada do empreendedor. Então, você que gostou, você que fez sentido para você esse episódio, compartilhe, comente qual linha da jornada deles mais fez sentido para você e não deixe de seguir a gente nas redes sociais.